Estamos de volta agora com o Em Dia para falar de política. Quem mais entende desses bastidores da política paraibana já está por aqui no estúdio comigo, Paulo Roberto. Tudo sob controle? Tudo sob controle. Hoje é o Dia Nacional do Homem. Ninguém manda um presente, ninguém dá um presente. Você não ouve registro nas emissoras de rádio. Eu não sei nem por que eu estou falando nisso aqui. Porque Reginaldo, que é o nosso horoscopista oficial, puxou ali o calendário e me mostrou. Mas não tem uma homenagem aos homens. Parabéns, Paulo Roberto, pelo seu dia. Obrigado, parabéns também para o meu esposo em casa, para o meu pai, que também é Paulo. Pois é, um outro Paulo. Mas o meu dia e o dia dele... Eu disse a você qual era o dia. Deve ser o dia. Eu disse a você qual era o dia. 1º de novembro. 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Pois é. Mas brincadeira à parte, vamos à política? Vamos lá. Vamos à política. Pois bem, Lucas Ribeiro, atual governador paraibano, dava uma entrevista ontem de manhã na capital. As emissoras todas, emissoras de televisão, emissoras de rádio, a nossa aqui é o caso, elas programaram entrevistas com os candidatos ao governo, com os candidatos ao Senado. Tudo isso é normal. E lá para as tantas ontem, na entrevista que Lucas dava à rádio CBN em João Pessoa, alguém insinuou que ele era uma espécie de governador teleguiado. Alguém dava as ordens para que ele cumprisse. É claro que Lucas aloprou com isso aí, o que não é verdade. Ele é o governador do Estado, legítimo governador do Estado, como a gente dizia antigamente, governador legalmente constituído. E a caneta está com ele, a cadeira de chefia do Executivo está com ele, quem resolve é ele. Mas aí quando houve essa insinuação, e eu não vou dizer que foi por parte dos colegas, mas algum ouvinte, e fontes da oposição têm dito isso, por aí não citam, mas quando alguém pergunta, quem é o tutor de Lula que você está dizendo? Não, eu não vou dizer não, você sabe quem é. Eu não sei de nada. A oposição que está dizendo é que tem que dar nomes aos bois e provar. Né? Aqui no Brasil, o ônus da prova cabe a quem alega. Né? E dizer e não provar é o mesmo que não dizer. Aliás, você acusar alguém de alguma coisa e não provar é crime diante da lei brasileira. Vamos ver como foi a reação do governador Lucas Ribeiro diante dessa insinuação. Isso aí é coisa de gente que não tem o que falar de mim, na verdade, não tem o que dizer da minha pessoa, né? Não tem como dizer que Lucas responde a um processo, que Lucas tem alguma ação suspeita, nada disso eles encontram contra a minha pessoa, então vamos buscar lendas, criações como essa. Pode olhar os meus 100 dias de governo, quem fez gestão, quem tomou as decisões. Está tomando a decisão hoje, que a gente conversava aqui sobre essa decisão. Quem tomou essa decisão, como eu disse aqui, de chamar os concursados, de chamar mais 490 policiais e bombeiros militares da Paraíba. Quem tomou a decisão de assumir o Hospital da Eclipse e está lá investindo 4 milhões todo mês para segurar aquele hospital que você é de Campina Grande e você conhece e sabe a necessidade que existia no vazio assistencial e que está lá servindo as pessoas. Todo dia eu recebo áudio de pessoas elogiando e agradecendo o serviço. Quem é que está tomando essa decisão? Sou eu, rapaz. O governador sou eu. A responsabilidade é minha. De qualquer decisão recai sobre mim. E aqui eu não vou admitir que as pessoas venham querer dizer que tem interferências de outra pessoa, de terceiro, não. Porque no fim do dia, meu amigo, sou eu e o papel e aquela caneta para poder responder e decidir. Isso é o que acontece e essa é a realidade. Até quando se chateia, Lucas tem um semblante de educação, assim, ele não perde muita postura, né? Um jovem fino, educado, entendeu? Que trata todo mundo bem. Aí esse tipo de insinuação, é claro que se fosse comigo, eu reagiria, talvez até de forma mais dura do que ele reagiu. Ninguém aceita esse tipo de insinuação, em sã consciência. Nós falamos aqui que havia um pedido de tropas federais para as cidades de Bahia, na Grande João Pessoa, e Piancó, no Sertão, por conta do acirramento político, de envolvimento de facções criminosas com candidaturas, etc. e tal. E o TRE rejeitou os dois pedidos. Tem repercussão? TRE Paraíba rejeita pedidos de tropas federais para Piancó e Bahia nas eleições desse ano. Para você de casa, todos os detalhes que a gente mostra, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba decidiu por unanimidade, na última segunda-feira, rejeitar os pedidos de envio de tropas federais para reforçar a segurança nas eleições gerais nos municípios de Piancó e Bahia. E o TRE tem uma preocupação em orientar agentes públicos, pessoal das assessorias jurídicas, partidos, candidatos, pré-candidatos, todo mundo, para como proceder na eleição, para depois ninguém estar reclamando.
E hoje o TRE realiza um workshop com os partidos exatamente para isso. O TRE realiza um workshop com partidos políticos exatamente hoje. Deve estar terminando agora, por volta de 1h da tarde. Vamos aos detalhes, Guto. O TRE realiza hoje um workshop com partidos políticos para apresentar as novas funcionalidades dos sistemas de candidaturas e prestação de contas eleitorais. A iniciativa, Bruna, visa orientar representantes dos partidos políticos sobre as atualizações implementadas nos sistemas que são utilizados durante o processo eleitoral, contribuindo para o correto preenchimento das informações relativas aos registros de candidaturas e à prestação de contas eleitorais nas eleições que vão acontecer, nas eleições do mês de outubro. É aquela história para depois dizer assim, não diga que Santo Antônio me enganou. O TRE não tem intenção de estar punindo ninguém, quer apenas que o pessoal siga as regras do jogo. Então chama, mostra como é, orienta, e quem errar depois não vai ter desculpa. Isso é como quando eu era militar eu aprendi isso no quartel. No quartel tem as aulas teóricas, do jeito que você tem em qualquer curso que se faz. A hora de tirar as dúvidas é na aula teórica. Se ninguém tem mais dúvidas, se o orientador, se o oficial, se o professor pergunta se alguém tem dúvida e todo mundo diz que não tem, então, depois vai cobrar que execute. Verdade. E se não executar do jeito que foi orientado, já viu, né? Dá bronca. Se fizer xixi fora do caco, já escutou isso lá em Sapé? Não, esse não. Fez xixi fora do caco, já viu como é que é. Vai ser punido, né, Reginaldo? É assim que se diz lá no sítio Maracajá, em Queimadas. Pois é, Cícero Lucena dava uma entrevista ontem, o ex-prefeito da capital, ex-governador e pré-candidato outra vez ao governo. Cícero Lucena dava uma entrevista também na capital e foi perguntado por que ele deixou o barco do governo do Estado, o barco de João Azevedo, o barco de Lucas Ribeiro, se candidatando exatamente contra essas pessoas do grupo do qual ele fazia parte. E ele disse que não saiu do grupo, por que que não? Eu fui expulso do grupo, é o que está dizendo Cícero Lucena, vamos acompanhar. Então, o que é que ocorre? Eu pedia critério para escolher quem tinha mais capacidade de avançar no que a Paraíba estava precisando. Você, melhor do que ninguém, foi um dos primeiros a noticiar a chapa fechada em Brasília, tá certo? Nas caladas da noite, sem levar em conta a importância política administrativa de João Pessoa, a minha colaboração para que as coisas tivessem ocorrido, e não pensaram no povo, preferiram fazer uma opção de escolha. Passou esse tempo, Bruno. A gente tem que ouvir e discutir. Eu fui convidado, tá certo? Inclusive para deixar o partido. Então, é bom que esclareça, não foi eu que rompi, foi eles que me expulsaram. Vai dizer isso a João Azevedo e a Lucas Ribeiro, que eles vão ter uma outra versão. Mas é aquela coisa, faz parte da campanha, faz parte do jogo. Cada um tenta ter o poder de convencimento do eleitorado. Um problema que está afetando milhões de brasileiros, não são milhares não, são milhões de brasileiros, é essa história das bets, das casas de apostas eletrônicas, destruindo famílias, colocando pessoas na inadimplência, colocando pessoas a gastar todo o dinheiro do aluguel, do colégio do filho, Conheço da feira. famílias destruídas com isso. Destruídas, entendeu? Um terror. E há no mundo todo movimentos no sentido de que se restrinja, por exemplo, as publicidades. Porque tudo, praticamente, que é canal de televisão que esteja transmitindo algum evento esportivo, hoje você tem anúncio de bet disso, bet daquilo, é jogador fazendo publicidade, é influenciador digital, são pessoas conhecidas no Brasil todo, artistas, apresentadores também, todo mundo entrou nessa onda de bet. E o país se destruindo, com a sua economia ficando na mão de poucos, com o seu dinheiro ficando na mão de poucas pessoas, naquela aventura que não tem sentido algum. E quem vai parece que se vicia, chega a um ponto que não tem mais saída. E o deputado estadual Melchior Batista, que quando era criança começou a ser chamado de Chió, que o povo, alguns não sabiam pronunciar, Melchior, aí ficou Chió e é o deputado Chió, aqui de Remígio, ele está apresentando uma ideia, um projeto para que se restrinja a publicidade dessas bets aqui no âmbito da Paraíba. Olha aqui. Projeto de lei Chió propõe lei com novas regras para publicidade de bets na Paraíba. O deputado Chió apresenta um projeto, Bruna, para restringir publicidade de apostas no Estado. Essa proposta proíbe a divulgação de empresas de bets em eventos financiados com recursos públicos
e em espaços voltados para crianças e adolescentes. O texto também veta ações promocionais como brindes, cupons, sorteios, links de cadastro e códigos QR que facilitem o acesso a essas plataformas. É uma tentativa, né? Um dia, acho que você era bebezinho lá em Sapé, mas a gente assistia às corridas de Fórmula 1, quando Ayrton Senna e Nelson Piquet disputavam, e nos carros de Fórmula 1 tinha comercial de cigarro, né, Reginaldo? Era cigarro para lá, cigarro para cá, e depois se proibiu. Hoje você não vê mais comercial de cigarro em canto nenhum. Talvez o pessoal consiga fazer isso com as bets. Boca maldita, molhada, úmida, festiva, vem da terra natal do nosso querido Anchieta Araújo. São José dos Cordeiros, no Cariri paraibano. Lá, o prefeito Felício Almeida inaugurava um abastecimento d'água em uma comunidade e, na hora de abrir a torneira, a festa foi feita, com o prefeito se molhando e chamando os munícipes, os moradores daquela área, para também tomar o banho inaugural. Boca bendita, molhada de hoje, Bruna Moraes. Pois é, Paulo. A festa foi total. Só tinha homem no começo, depois a mulherada foi também. Levaram até um vovozinho lá, você viu? Foi, aproveitou. Vai se molhar também. Eita, as coisas da terra de Anchieta, né? Paulo, muito obrigada. Amanhã você está de volta por aqui. Vamos tá lá. Melhor? Um pouco, mas aí não estou zerado, não. Mas tá ficando bom. Tô ficando. Até amanhã. Agora chegou a hora da gente acompanhar as novidades da política direto de Brasília com Napoleão de Castro. Meu abraço a você, cumprimentar o nosso telespectador. A alegria de voltar de Brasília nesta quarta-feira, Congresso Nacional. Estamos aqui na recepção, na chegada, onde os parlamentares desembarcam para as sessões e para o trabalho no dia a dia aqui no Congresso Nacional. E ao lado desse jovem parlamentar paraibano que a gente tem sempre acompanhado a estada dele aqui em nível de Congresso Nacional, Leonardo Gadelha, que está de volta no seu mandato para defender a Paraíba, os temas de interesse de Souza e do Alto Sertão do Estado, da nossa Campina Grande e do Estado da Paraíba como um todo. Como é que está o sentimento, como é que está essa volta num momento tão importante, né? No momento de eleições? Olha, um sentimento inicialmente de muita gratidão a Deus por me permitir chegar ao parlamento uma vez mais. Com essa nova passagem eu completo uma legislatura inteira, foram 3 interregnos, mas ao somar todos os períodos eu tenho 48 meses agora de mandato, o que me deixa muito orgulhoso. Há também uma sensação de responsabilidade, eu estou substituindo um dos principais parlamentares do nosso estado, o deputado Romero Rodrigues, que é um brilhante líder, mas também um fenômeno de massa. As pessoas gostam muito de Romero, tanto por conta da sua produção legislativa, quanto por conta da forma como ele se relaciona, como ele interage com os paraibanos. Então, muito grato, mas também sabendo da responsabilidade. E eu quero tentar aproveitar esses 4 meses da melhor maneira possível, fazer com que esse período curto seja muito intenso. Tem alguns projetos sobre os quais eu estou me debruçando, vou apresentar muito em breve um conjunto de iniciativas que eu acho que podem fazer diferença no dia a dia do cidadão da Paraíba e do Brasil. Eu quero falar inicialmente da transição demográfica. A gente está envelhecendo, a gente está partindo para ser um país grisalho, nós éramos um país de jovens e muito em breve seremos um país de grisalhos. Para que você tenha uma ideia, Napo, até 2030, mais de 1/3 da população da Paraíba já vai ter mais de 60 anos de idade. E a gente não está adequando a infraestrutura das nossas cidades, a gente não está adequando o nosso arcabouço legal, a gente não está adequando o segmento produtivo que precisa se acostumar à ideia de ter os nossos idosos por mais tempo trabalhando. Então, há várias frentes em que a gente tem que trabalhar para que a vida seja mais confortável, para que ela seja mais digna para os nossos idosos. Mas eu também quero falar muito de água. Você sabe da herança que eu tenho, com o compromisso que eu tenho que ter com esse tema. Marcos Gadelha foi o grande autor intelectual do projeto de transposição. Outras etapas desse projeto estão sendo tocadas nesse instante, mas a gente tem que fazer com que essa água chegue a mais comunidades paraibanas e que ela chegue com mais qualidade nas torneiras. 1/3 dos paraibanos ainda não tem água tratada nas suas torneiras. Esse é um tema que eu quero abraçar muito fortemente. E, por fim, eu quero falar um pouco das novas tecnologias. Eu sei que isso parece árido num primeiro momento, mas isso é definidor do nosso tempo. As próximas gerações
gerações conviverão com as consequências daquilo que a gente decidir agora. Então a gente precisa tomar decisões agora para não ser calotário do que os países que estão na vanguarda desse movimento, Estados Unidos e China, decidam. A gente não tem que simplesmente receber aquilo que eles decidirem. Então são 3 dos principais temas sobre os quais eu estou me debruçando e acerca dos quais eu vou apresentar projetos ao longo desses próximos 120 dias. Perfeito. Leonardo Gadelha, deputado federal do nosso estado. Ele está longe ainda dos 60 mais, viu? Mas o cabelo já está grisalho também, ele falando aqui dos grisalhos, né? Sempre muito atuante e a gente tem a alegria de acompanhar esse mandato. Inclusive, esse somatório que ele falou aí dos 4 anos de mandato aqui em nível de Congresso Nacional. De Brasília, da chapelaria do Congresso Nacional, para o Em Dia da Rede ITA, Napoleão de Castro.